Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que chama hoje. Mais um dia, gente, para meditar nas Escrituras. Esse ano de 2025 tem sido um ano maravilhoso, podendo estar aqui e falar dessa leitura bíblica diária nesse projeto lindo que nós temos podido participar já algumas edições e tem sido tão edificante para mim. Que bom poder compartilhar com os irmãos um pouco dessa palavra. Hoje eu estou um pouquinho rouca, mas o Senhor vai me dar graça. Por falar nisso, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te convidamos a estar conosco aqui nesse momento. Sem ti nada podemos fazer. A palavra é tua, só o Senhor pode nos dar interpretação, só o Senhor pode nos ensinar. Nós podemos, Senhor, ter acesso a tantos comentários, tantos exegetas, mas o que nós mais queremos, Senhor, é a revelação que vem do Espírito Santo do Senhor, aquele que inspirou cada escritor. Que o Senhor nos ensine aquilo que nós não sabemos, que o Senhor nos ajude a aplicar tudo que nós temos lido, Senhor. Que nós possamos também contar tudo que temos visto e ouvido, no nome de Jesus. Amém? Então, gente, começamos hoje a leitura no capítulo 11 do livro de 2 Reis. No capítulo 11, nós vemos uma história dramática, que é de Atalia. Nós vimos como Jeú matou o rei Acasias, certo? Quando ele matou o rei Acasias, a rainha mãe, a mãe do Acasias, ela começou a exterminar a família real. Isso pra mim, gente, é assim, incompreensível. Por quê? Acasias, ela começou a matar os netos. Não é verdade? Presta atenção, eu até pesquisei bastante para não falar errado. Acasias, desculpa, gente, Atalia. A Atalia era a mãe de Acasias, que tinha sido morta por Jeú. A mãe de Acasias, quando viu que o filho morreu, começou a exterminar toda a descendência ali que poderia ser rei, ou seja, os filhos do filho dela. Ela matou os netos, gente. Ela matou todo mundo que pudesse ali tomar a dianteira e governar o país, para que ela pudesse ser a governadora do país. Oi, Sossô, seja bem-vinda, boa tarde. A primeira a entrar hoje aqui. Prazer estar com você aqui, viu, Sossô? Tô falando aqui, Sossô, da Atalia, a rainha mãe que matou os próprios netos para poder reinar Israel. Gente, o que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso? Acasias, a Atalia, que era a mãe de Acasias, ela era filha de Jezabel. Boa tarde, Deus te abençoe, amém, amém, querida. Essa Atalia do capítulo 11 era a filha de Jezabel, a mãe dela era Jezabel, aquela endemoninhada, cujo nome, se eu não estiver enganado, significa Baal. A Jezabel, ela trouxe para Israel um culto a Baal tão grande, até escrevi quando eu estava pesquisando, o baalismo. É impressionante, né, Soraya, como que a maldade no ser humano, sem Jesus, ela pode ser, meu Deus, a gente fica realmente espantado. Um ser humano sem Jesus pode cometer atrocidades. Eu vejo a alegria da minha mãe, da minha sogra, das pessoas ao meu redor, do amor que elas sentem pelos netos. Você já pensou uma mulher ser capaz de assassinar os netos para estar no poder? E o que eu estava falando é que quando eu estava lendo isso, o Senhor me lembrou. Lembra que eu falei aqui do espírito que estava em Jezabel, um espírito maligno que é como colocar a mulher no governo, no poder. É um espírito maligno que quer rebaixar o homem e colocar a mulher à frente do homem. A Jezabel não matou a família dela, mas o espírito que estava sobre ela, porque ela não precisava matar, porque ela já reinava. Ela pegou o anel do Acabe e ela tinha liberdade para instituir culto a Baal, para levantar os profetas que eram profetas que ela mesma levantou a Baal. Ela tinha liberdade para fazer o que ela quisesse. Ela já governava. A Atalia, quando ela viu a oportunidade de se tornar rainha e matar a própria família, ela foi lá e ela fez isso. Gente, o espírito que estava em Jezabel controlava também a sua filha. Isso é um espírito maligno que influenciava
aquele povo daquela época e que até hoje quem permite é influenciado por esse espírito, que quer colocar a mulher acima no poder. Doa a quem doer. Se for necessário matar, ela mata, desde que ela seja a mais poderosa. Que o Senhor repreenda esse espírito nos nossos dias. Em nome de Jesus, que nós sejamos atentas aos sinais, que nós estejamos atentas, que nós sejamos espirituais para repreender esse espírito maligno que quer governar e que quer entrar dentro da igreja. Que inclusive Jesus falou para alguém, eu não lembro quem, para uma das igrejas lá em Apocalipse: tenho contra ti que toleras Jezabel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amor, você pode pesquisar para mim aí? Qual que é a igreja que Jesus falou? Tenho contra ti que toleras o espírito de Jezabel? Eu tô em 1 Pedro. Deixa eu achar aqui só pra gente fazer bonitinho, gente. Obrigada, amor. Mensagem à igreja de Tiatira. Tava até marcado aqui que eu li ano passado, Jesus sempre dava uma mensagem para a igreja. Oi, irmã Rose, Pai Senhor Jesus, seja bem-vinda, viu, minha querida? Estamos falando aqui de Jezabel e o espírito que estava sobre ela. Lembrando que os mortos não voltam. Então, quando a gente fala o espírito de Jezabel, não é que Jezabel voltou à tona, é porque havia uma influência maligna que age de uma certa forma, que influencia as pessoas que permitem de uma certa forma e que tenta influenciar outras pessoas que também permitem. Nós vamos ver que Jezabel, ela era uma mulher que queria ter o poder, que queria estar à frente do homem, que queria reinar sozinha, que se fosse necessário matar quem fosse que tivesse que matar, ela iria matar. Por isso que a filha dela cometeu essa atrocidade de matar os netos, né? Que foi a Atalia. Olha que Jesus, para as igrejas, lá em Apocalipse, ele sempre falava uma parte boa e uma parte ruim. Olha, eu falo para você, eu sei daquilo que você faz, eu sei que você tem sido... Até para Tiatira, ele fala... Isso tá em Apocalipse 2,18, tá? 19. Sei de tudo que você faz, ouvi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Você tem crescido em todas essas coisas, tá ótimo, Na sua perseverança, Tiatira, continua assim. Era a igreja de Jesus que estava nessa cidade, Tiatira. Tenho contra ti, porém, uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Então, não é que a Jezabel voltou, é que o espírito de Jezabel, que faz o quê? Que traz idolatria, que traz imoralidade sexual, que coloca a mulher no poder. Esse espírito, ele sempre vai querer achar um lugar, inclusive dentro da própria igreja. E que Deus nos livre de permitir que qualquer pessoa movida por um espírito de Jezabel governe, lidere a igreja de Cristo. Amém? Uma coisa legal, gente, é que ela tentou matar toda a descendência do filho dela, todos os netos dela, só que tinha um menino chamado Joás. Foi escondido pela tia dele, que era a irmã de Acasia, que era Jeozeba. Eu nunca esqueço que uma vez na igreja, não sei se a irmã Rose estava, a Palmira e a Andréia fizeram um quiz, assim. E aí perguntaram, quem foi a mulher que escondeu o rei Joás? Eu falei, gente, nunca que eu vou lembrar disso. Aí falou, Jeozeba. Eu falei, nunca mais vou esquecer esse nome. Então, Jeozeba pegou o sobrinho dela, e Jeozeba era casada também com o sacerdote Joiada, que era um homem de Deus, um verdadeiro sacerdote do Senhor. Ela pega o Joás, pequenininho, e coloca ele escondido no templo. Presta atenção, ele estava escondido no templo. Jaqueline, minha querida, acabou de entrar, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco hoje, viu? Deus te abençoa. Gente, aquela mulher pegou o Joás, o único sobrevivente daquela matança, e escondeu-o dentro do templo. A Bíblia diz que a Atalia, perdão que eu tô rouca, tá? Da noite pro dia, eu acho que é porque a gente cantou ontem no Sereno, e aí de noite me veio uma rouquidão e fechou minha garganta. Mas Deus vai dar graça. Olha só, gente, a Bíblia diz que aquela mulher reinou por 6 anos. Lembra do número 6? Vocês estavam na live do 6? É o reinado do homem, né? O reinado caído. O número 6 sempre vai indicar o número do homem.
Vocês oram aí pra mim, gente. Fala assim, dá graça pra ela, Senhor. Dá graça pra ela. Atalia reinou 6 anos. No 7º ano do reinado dela, o Joiada tomou uma iniciativa. Presta atenção nessa palavra. Ele tomou uma iniciativa. Ele pegou o Joás, que era aquele menino que tinha sido escondido pela tia. Estava lá no templo. Durante 6 anos, a tia dele não pisou no templo de Yahvé. Ela instituiu o baalismo, assim como a mãe dela. Ela instituiu a idolatria. Ela fez o que era errado. E ela não foi no templo. Porque o menino que estava lá escondido, estava escondido no templo. E não foi encontrado. Por quê? Porque a Atalia servia aos outros deuses. Ela nem sequer pisou no templo durante 6 anos. E isso foi a segurança de Joás. A Bíblia diz que, então, o Joiada, o sacerdote, vai tomar uma iniciativa para dar o poder para quem realmente lhe é de direito. E aí ele chama algumas pessoas, os comandantes, os guardas do palácio, e ele começa ali a falar, nós vamos coroar o Joás agora, rei de Israel. E aquele Joás era só um menino. A Bíblia diz que ele tinha 7 anos quando ele começou a reinar. Só quando a coroação estava acontecendo lá no templo que a rainha Atalia foi no templo. Foi a única vez que ela pisou no templo. E aí quando ela pisou no templo, que ela viu o que estava acontecendo ali, ela rasgou suas vestes e gritou, traição, traição. Esse grito significava que ela estava querendo que alguém pudesse vir pro lado dela, né? Gente, tá acontecendo uma traição aqui. Mas ninguém estava mais do lado dela. O que acontece é que Joiada falou, ó, nós vamos matar ela, mas não pode matar ela aqui no templo. Eles tiram ela para a porta onde os cavalos entraram no templo. Perdão, gente. Tô bem. Eles tiram ela de lá e eles matam ela ali, onde os palácios entravam, onde os cavalos entravam. O Joás, então, vai se tornar o novo rei de Israel. Mas ele vai reinar, gente, com a ajuda do Joiada. Ele só vai conseguir ter um bom governo enquanto o Joiada estiver vivo, e nós vamos ver isso em 2 Crônicas. É uma história que me entristece muito, porque Joás foi um ótimo rei até que Joiada morreu. Quando a gente chegar lá, a gente fala mais sobre isso, né? Mas então a Bíblia diz que ele reinou por 40 anos lá em Joás. Eu tô falando Israel, gente, mas isso é em Judá. Vocês me perdoam, tá? Joiada, ele fez uma aliança com o Senhor e estabeleceu que eles seriam o povo do Senhor. Nós vimos que houve uma reforma nesse tempo. No tempo em que Joás era rei, Joiada, o seu sacerdote, eles fizeram uma reforma. O povo foi ao templo de Baal, derrubou o templo de Baal, demoliram os altares, despedaçaram os ídolos, disseram ao Senhor, ao nosso Deus. Houve, de fato, paz, pois Atalia tinha sido morta. Que tristeza, né? Lê isso. Joás reinou em Judá. Eu falei Israel algumas vezes, vocês me perdoam, porque é uma bagunça, né? Me perdoam. Na minha cabeça é uma bagunça. A Bíblia não é bagunçada. É porque, como ela era filha de Acabe, a Atalia, eu liguei que era das tribos do norte, mas é do sul, de Judá. Mas, enfim, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como sacerdote o orientava. Uma coisa que eu acho interessante é no capítulo 12, que vai falar que Joás, ele instaurou ali, instituiu reformas ao templo. Deus fala muito comigo quando eu leio esse texto. Nas últimas leituras ele já falava isso e eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 12 fala que ele falou assim, ó, nós vamos começar os reparos do templo. O templo precisa de reparo. Toda obra, gente, ao decorrer do tempo, vai precisar de reparo. Toda obra. Eu me lembro quando quando nós construímos a nossa casinha, e aí, gente, aquela pintura arrumadinha, ai, que gracinha, tudo limpinho, tudo novinho. Mas no decorrer do tempo, principalmente quem tem criança em casa, quem é vivo, né, faz bagunça. Pessoas vivas que utilizam dos lugares que Deus permitiu que nós vivêssemos, nós vamos
as coisas vão se deteriorar. Eu até conto muitas das vezes quando o nosso portão, né? Meu marido era serralheiro e aí ele fez o portão e passou o fundo, não tinha pintado ainda, mas passou o fundo, era um portão lindo. No decorrer do tempo, ele foi enferrujando e ele ficou muito, muito, muito enferrujado. E aí eu sempre falava sobre isso, gente, as coisas da terra, elas são novas só por um tempo, mas tudo precisa passar por uma reforma. Deixa eu cumprimentar a Kênia, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, boa tarde, paz do Senhor, minha querida. Fique à vontade em nosso meio. Pode comentar aí o que Deus colocar no seu coração, tá bom? Hoje eu tô um pouco rouca, então eu peço aí de vocês essa compreensão. Vou falar um pouquinho mais baixo, às vezes mais pausadamente. Então, gente, por que eu tô falando sobre isso? A nossa vida com Deus, muitas das vezes, nós vamos precisar passar por reforma. A Bíblia diz que Joás precisou juntar recursos para reformar o templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes, gente, nós vamos ter que passar por reformas. Nós vamos ter que passar por reformas. Nós vamos ter que separar tempo, recurso. Vamos ter que ser intencionais na reforma do templo. Qual parte do templo? O adorno? Eu acho interessante que aqui fala assim, ó. Por um tempo, a contribuição que era trazida no templo não era usada para fazer taças de prata. Decoração, certo? Não só decoração, uma coisa que é usada para uma festa, para uma comemoração. Vamos beber o vinho na taça de prata. Mas o dinheiro que era arrecadado não era usado para isso. Nem para fazer cortador de pavio, nem para fazer bacia, nem para trombeta, nem nenhum utensílio de ouro ou prata. A reforma era para reparos na estrutura do templo. Muitas das vezes nós vamos ter que parar um tempo da nossa vida com Deus para analisar se nós precisamos passar por reformas, processos. Tem pessoas aqui mesmo online que estão passando por um jejum, de fazer um jejum e falar assim, olha, eu vou parar um tempo do jeito que a vida é, que a vida naturalmente ocorre e vou me permitir quebrar minha carne para passar por uma reforma. O jejum é ótimo, é uma ótima ferramenta para passar por reformas. Porque a gente vai tocando a vida, gente, até a vida com Deus, vai pra igreja, final de semana vai na igreja, meio de semana vê a live, final de semana vai pra igreja. E vai ter horas que Deus vai nos fazer convites para reparos. E às vezes o Espírito Santo vai nos chamar e vai nos dar o recurso para o reparo. Algumas pessoas ele vai falar, vamos fazer um propósito aí de oração 3 vezes no dia? Vamos fazer um propósito aí de orar na madrugada? Você está precisando orar mais, filha? Você está precisando de um jejum, filha? Filha, vamos ler mais a palavra? Filha, vamos fazer uma coisa? Deus vai te dar o recurso. Mas às vezes a gente vai tirar o adorno, parar de usar aquilo que é adorno e focar na estrutura. Porque o templo pode ser lindo, mas se tiver uma coluna do templo que tá rachada, ele pode estar totalmente decorado com objetos de ouro, mas ele vai ruir. Muitas das vezes nós vamos ter que parar para reformar esse templo. Amém? E é tão engraçado. As coisas de Deus são lindas. A Bíblia diz que eles estavam entregando prata para os supervisores e esses supervisores pagavam os homens que trabalhavam no templo do Senhor. Quem eram esses homens? O primeiro que cita, carpinteiro. Quem é o carpinteiro, gente? É o nosso Senhor Jesus. Tem até uma história, uma frase que fala assim, que pau que nasce torto morre torto, né? Mas não é verdade. Tem muito pau aí que nasceu torto, mas que o carpinteiro de Nazaré é capaz de endireitar, né? Olha que interessante, do templo do Senhor o dinheiro era entregue para os carpinteiros, para os construtores, para os pedreiros e cortadores de pedra. Jesus é o carpinteiro, Jesus é a pedra angular, Jesus é quem vai edificar o templo, gente. Ele é que nos edifica. Nós precisamos estar firmados em Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus falou o seguinte, eu sou a videira, vocês são o ramo. Imagina uma árvore linda aí, Jesus é a videira. Dele vem a raiz, dele vem o sustento. Tudo que é necessário para o ramo vem do tronco.
que puxa lá da raiz. E nós, se nós não estivermos em Jesus, a gente não consegue suportar a vida cristã, gente. A gente consegue ver uma religiosidade, aparência, mas sem Jesus, nada podemos fazer. Então se apega nele aí para uma reforma. Deixa o exterior, sabe? Tudo que é decoração. Tem coisa que é decoração. Tem coisa que é ótimo, é lindo, agrada a Deus, glorifica a Deus, mas é decoração. Tem hora que a gente vai ter que parar e focar na estrutura do templo. E que o Espírito Santo revele para cada um de vocês. E aí, nós vamos ver o filho de Joás, que é o Jeoacás. O Jeoacás, ele vai reinar... Não, desculpa, Jeoacás é filho de Jeú, lá em Israel, tá vendo? Eu falei que eu ia entrar em confusão. Calma, Lorena, respira. É muito rei, né, gente? O Jeoacás, já... lembrando que Joás tá aqui, ó, no sul. E Jeoacás tá aqui, no norte. O Jeoacás, ele segue o exemplo de todos os reis antes dele, desde Jeroboão I, desde aquele que sucedeu ali uma revolta ao filho de Salomão, que colocou os dois bezerros, né? Esse exemplo de idolatria, o Jeoacás também seguiu. E a Bíblia diz que Deus começou a diminuir o território de Israel. Israel agora, gente, a gente vai ver que as coisas vão se tornando cada vez pior. Até chegar o momento que eles vão ser exilados, né? Deportados. Vão ser vencidos e espalhados pela terra. O poder de Israel vai só diminuindo. A Bíblia diz até que fala olha aqui, o Jeoacás, que reina lá no norte, né, que vai mais cedo do que Judá, vai ser destruído antes de Judá. A Bíblia diz que foi tão reduzido o exército que por fim ele tinha 50 cavaleiros. Isso é muito pouco. Ele tinha só 50 cavaleiros, ele tinha 10.000 soldados de infantaria e 10 carros de guerra. Israel estava definhando, até o momento que não ia dar mais. Eles iam ser destruídos pela Assíria. Eles vão ser destruídos pela Assíria e vão ser deportados. Vai virar uma tristeza, né? Muitos dos cumprimentos das palavras que Deus já tinha avisado lá atrás. E aí a gente vê o Jeoás, que é o filho de Jeoacás em Israel, fez também o que era mal aos olhos do Senhor. Agora deixa eu falar sobre isso aqui para a gente poder terminar. O capítulo 13 vai falar também sobre Eliseu no final da sua vida. No final da sua vida, Eliseu ele vai morrer de uma doença. E olha que interessante isso, porque até um dia meu marido falou isso comigo e me abriu os olhos, porque às vezes a gente tem uma visão de um evangelho que você é um homem de Deus e que tudo vai acontecer ótimo na sua vida, vai morrer de velhice dormindo, né? Ali, quando estava dormindo no meio do sonho com Jesus, você vai morrer. Só que a gente vai ver que até Eliseu, que era um grande homem de Deus, que sucedeu Elias, ele vai morrer de uma enfermidade. Sabe, gente? Nós precisamos entender que aquilo que nós esperamos para Jesus, nós esperamos para uma era vindoura. Nessa terra, a gente vai ter que lidar com dias maus, com enfermidades, com clamor, com dor. Nós vamos ter que passar por dias maus, por aflições. Não importa o quão de Deus nós somos. Porque nós temos uma ideia errônea que quando acontece uma coisa ruim, que Deus nos abandonou. Ou que a gente não fez suficiente. Nós somos sujeitos a todo tipo de sentimentos, como Elias, né? Mas o Senhor está conosco e Ele tem uma promessa que é além dessa terra. Um reino vindouro. A Valéria acabou de entrar. Valéria, seja bem-vinda. Você tá aí ainda? Deixa eu ver aqui. Esteja bem-vinda. Ela sempre fala que quer entrar online. Nunca tava dando, né? Mas que bom que deu para entrar. Acho que não sei se a internet dela tá caindo, mas... Amém. Que prazer ter você aqui conosco, viu? Sempre assistindo as lives depois. É uma bênção saber que tem pessoas assim que estão junto comigo. Que privilégio para mim, gente. Estão junto com Jesus, né? Eu só sou o instrumento. Mas vamos lá. Eliseu tá prestes a morrer. E aí o rei Jeoás vai visitá-lo. Olha a frase que ele fala. Meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Quem vocês lembram dessa frase, gente? Eliseu falou para Elias, né?
Um pouquinho antes de Elias morrer, ele falou para Elias: meu pai, meu pai. Vamos voltar lá. Deixa eu achar aqui, peraí. Meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. De fato, gente, Eliseu continuou o legado profético que Elias passou para ele. Elias passou o cajado para ele e ele cumpriu muito bem o seu ministério. Glória a Deus pela vida desse grande profeta. Que, inclusive, é tão louco, e quando eu falo louco, é com muita reverência que eu falo isso, mas é tão louco. Gente, olha só que coisa. A Bíblia diz que quando Eliseu morreu, um dia uns israelitas estavam sepultando um homem e viram um bando de saqueadores moabitas. E então o que eles fazem? Eles jogam o corpo do homem no túmulo de Eliseu e correm por causa desses homens que estavam chegando, né? Esses saqueadores. E não é que a hora que o corpo daquele defunto tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida. Eliseu foi usado por Deus mesmo depois da morte. Quando aquele homem, um homem morto, estava sendo sepultado, cai ali em cima dos ossos de Eliseu e ele volta a viver. Meu Deus! Sabe o que eu entendo que vem aqui na minha mente agora? Deus quer de nós, gente, mais para essa vida. Mais do que apenas essa vida. Deus quer que nós construamos um legado. Um legado. Vamos passar o bastão. Vamos preparar a próxima geração. Vamos ser intencionais. Né? Eu sei que tem a Sossô aqui que tá começando e começando com todo vapor. Você vai longe, Soraya. Tem pessoas que estão anos buscando ao Senhor, mas buscando de maneira superficial. Você vai ultrapassar muitas pessoas. E eu digo isso para a glória de Deus. Você vai ser aquela que as pessoas vão se assustar ao ver seu desenvolvimento espiritual por causa da sua busca. E eu sei que você está começando agora, mas um dia Deus vai te usar para preparar uma nova geração. Um dia Deus vai te usar para passar para frente tudo que você tem aprendido agora. Como os leprosos que descobriram as boas novas e não quiseram ficar só com eles, porque tinha uma cidade morrendo. Deus vai te usar também. Irmã Rose está aqui, que tem 2 filhos em casa, que vai também, que está preparando eles desde quando eles nasceram, que vai poder falar com os netos. Ser uma avó que ajuda os pais na preparação dos netos. Gente, é sobre isso, não é sobre nós. É sobre nós termos um legado, mesmo depois de mortos, nós podermos ajudar a próxima geração. Uau! Soraya está com 64 anos. E quantos anos de novo nascimento, Sossô? Vai fazer 1 ano, mas seu crescimento vai ser assim, exponencial, essa é a palavra. Vai ser rápido. Mais rápido que pessoas que estão 40 anos, mas que continuaram na superfície. O seu amor ao Senhor vai fazer com que a sua busca te leve a lugares profundos. Eu me lembro da Andréia, né, missionária Andréia, quando ela começou... quando ela foi para a igreja, de repente ela começou a buscar. A gente via ela assim, ultrapassando as pessoas, andando em espírito. Quando eu falo ultrapassando, não é que tem uma competição, no nome de Jesus, né? A gente é maduro. Eu quero dizer que é assim, acaba ficando nítido, gente, quando Deus quer mostrar alguém. Quando Deus quer honrar aqueles que o honram. As outras pessoas ficam assim, peraí, ela chegou agora. Mas porque não tá vendo o plantio, nós vamos colher, né? Nós vamos colher, estamos plantando. O plantio ninguém vê, mas a colheita as pessoas veem, até porque não é só para nós, né? A gente colhe para poder compartilhar. Aí, gente, para poder terminar, a gente vai ver um caso assim, estranho até de explicar. Deixa eu ver as horas aqui. Estranho, hoje vai ser menorzinha, né, a live. Que é o caso de Jeoás. Quando ele vai procurar Eliseu, por causa que Eliseu tá ali no leito de morte e tal, e ele fala essas palavras, claro, as mesmas que Eliseu falou com Elias. Eliseu vai falar com ele assim, ó, põe a mão sobre o arco, põe as suas mãos sobre a mão do rei, põe a mão sobre o arco. E aí ele pôs as suas mãos sobre a mão do rei.
E em seguida ordenou, abre a janela que dá para o leste. E o rei abriu. E Eliseu disse, atire. Jeoás pegou a flecha e atirou a flecha. Eliseu falou, essa é a flecha do Senhor. Aquilo era um ato profético para aquilo que iria acontecer no futuro. É uma flecha de vitória sobre a Síria, que provavelmente ficava ao leste, que ele falou, né, a ponte para o leste. Pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Olha, a palavra foi lançada. Ele pegou na mão dele e falou, esse arco representa a sua vitória sobre a Síria. A sua vitória completa. Pegue esse arco e atire as outras flechas. Então, com certeza, ele tinha uma aljava, né, com as flechas. E essa aljava, que é tipo um saco ali de flechas, estava cheia de flechas. Ele já tinha tirado uma com as mãos de Eliseu. E Eliseu fala, agora vai. Atira essas flechas contra o chão, né? Pega as outras flechas, atire contra o chão. Ele pega do saco dele, que estava cheio de flechas, 3. E acerta o chão. E para. Eu sempre pensei assim, cara, é tão difícil, porque a gente não sabe o que Deus espera. Eu fiz 3 vezes, por que foi pouco? Mas na verdade aquilo só refletiu a falta de fé do rei. O rei pegou as flechas, só apenas 3 flechas, e atirou pelo chão. Eliseu fica furioso, porque ele fala, olha, com 3 batalhas só você não vai conseguir vencer tudo. A palavra que Deus tinha dado para ele era, você vai vencer tudo. Mas com 3 vezes só não vai dar. Então o homem de Deus fica irado. Ele fala, você deveria ter atirado contra o chão pelo menos 5 ou 6 vezes. Assim eles seriam completamente destruídos. Agora você só será vitorioso 3 vezes. E isso não traria vitória total para Israel. Então, gente, o que eu entendo com tudo que aconteceu aqui? Faltou fé da parte do rei. De pegar aquelas flechas, sabe? E ir com tudo. Às vezes Deus fala uma coisa com a gente vai devagarzinho. Mas Deus falou, vou te dar tudo. Pega essa aljava, gente. Pega as flechas tudo dela, qual que custa? Pega essas flechas e joga tudo no chão. Não tá simbolizando a vitória? Mas o comportamento do rei só refletiu o coração, porque Deus não foca em aparência, gente. Deus não foca em quantidade, Deus não foca na nossa performance, Deus foca no nosso coração. E aquele rei jogou as flechas no chão apenas 3 vezes, simbolizando ali uma incredulidade, uma falta de fé. Ou talvez não uma fé completa de que ele poderia destruir aquele homem que já estava trazendo tanto problema para Israel há tanto tempo, que era o Azael. Né? Deixa eu só confirmar aqui. Da Síria era o Azael. Inclusive, a Bíblia diz que, ou já era Ben-Hadad, Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Isso. Então, a Bíblia diz que Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades. Então, aquilo que ele creu que iria acontecer, que eram 3 vitórias, ele recebeu. Mas ele poderia ter vivido mais se ele tivesse crido na palavra do Senhor. Então, no mais, o que eu quero dizer com a minha voz rouca, hoje foi mais complicado falar muito. O que eu quero dizer é, tenha fé. Tenha fé. Creia. Tão somente creia. E viva uma vida baseada naquilo que Deus falou. Eu nunca me esqueço de um dia que um pastor falou comigo. Eu falei assim, Deus me mandou sair do meu serviço, mas sei que às vezes é tão difícil, porque não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele ouviu tudo, depois falou assim, com muita autoridade. Se Deus te falou, então fala com autoridade. Creia. Viva como se fosse. Você não pode falar duvidando. Você tem que falar com convicção. Ele falou essa palavra, fala com convicção. E aí, desde então, o Espírito Santo abriu a minha mente. Se é isso que eu sou, não importa o que as pessoas pensem, eu sou ministra do reino de Deus. Ministra de uma nova aliança. Então, não importa, às vezes a situação vai ficar difícil, às vezes vou passar por dilemas, por problemas, às vezes vou viver rejeição, às vezes não vai ser do meu jeito, mas é quem eu sou. Viver com convicção. Amém? É isso que eu queria falar hoje, minhas amadas do céu, amadas minhas e do Senhor Jesus. Estamos chegando no feriado prolongado, né? Hoje à noite eu estou indo para um retiro espiritual para ministrar o coração dos jovens ali. Peço que orem para que os corações sejam alcançados, para que de fato seja espiritual, para que o Senhor possa marcar a vida deles ali. E aí amanhã, às 2 horas, eu creio que eu vou conseguir estar aqui.
Vou dar um jeito lá, nem que eu entre para meio do mato, a não ser que não pegue internet, né? Deus proverá. A gente vai estar junto aqui de novo, se Jesus permitir, viu? Com Deus, amados. Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, viu? Obrigada por terem ficado até o final. Bom feriado prolongado para vocês. Já vou adiantando, né? Feliz Páscoa. Amém, irmã Soraya. Tenha abençoado com grandes e ricas bênçãos espirituais. Obrigada, viu? Páscoa tá chegando, né? E a Páscoa, vocês lembram, é libertação do Egito. É onde aponta para Cristo, nosso libertador. Ah, eu não falei sobre isso. Deixa eu voltar aqui só para terminar essa live. Não falei sobre isso. Tem uma parte aqui da história que é de Jeocás. Fala assim, que o Azael, rei da Síria, estava derrotando os israelitas repetidas vezes. Isso é do capítulo 13, tá? Versículo 4. Jeoacás orou ao Senhor, e a Bíblia diz que estava no meio de idolatria. Jeoacás orou ao Senhor, pedindo ajuda, e a Bíblia diz, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. E Israel voltou a viver em segurança. Infelizmente, a Bíblia diz que ainda assim continuaram a seguir o exemplo de idolatria, mas Deus enviou um libertador. Eles não mereciam, gente, mas eles clamaram e o Senhor enviou um libertador. A Páscoa é sobre isso. O nosso libertador, enviado para nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na Páscoa, ressuscitou no terceiro dia. Amém? Com Deus, então, gente, até amanhã, se o Senhor Jesus permitir.